Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Enquanto você acha aí, eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para falar de um tema tão importante para a história da igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que nos permitiu fazer a segunda edição do Novembro Teológico. Ano passado a gente deu início a esse projeto e foi uma bênção, irmão. A gente aprendeu bastante no ano passado e esse ano não vai ser diferente, porque Deus tem algo especial para a nossa vida, irmão. Amém? Esse ano a gente preparou uma série de mensagens voltado para a história da igreja. Aqui você vai conhecer, já começou a conhecer desde a semana passada com o presbítero Agenor, que falou desde lá da igreja primitiva até os pré-reformadores. E eu vou falar sobre a reforma protestante e os 5 solas. Obrigado, meu amigo. Sobre os 5 solas da reforma. Vai ser uma mensagem bem dinâmica, bem aplicativa, porque tem um teor aplicativo para a nossa vida, tá? Na próxima semana o presbítero Agenor vai falar sobre o pentecostalismo, irmão. Você vai aprender as suas raízes e depois o diácono Bruno virá e falará sobre a história, o surgimento da Assembleia de Deus, e depois falará sobre o surgimento da sua igreja, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, que é o trabalho de faculdade dele. E ele vai estar ministrando aqui para a gente vai estar aqui aprendendo e vai ser uma bênção, irmão. Vai ser uma bênção. Então Deus abençoe a sua vida. Você que saiu de casa, veio para cá, sentou, vai abrir o coração para aprender mais da palavra de Deus, porque é necessário. Perfeito? Abriu aí? Romanos capítulo 1, verso de número 17. Eu não sei qual dos senhores aqui já foi católico, mas tudo que a gente falar aqui sobre a Igreja Católica, isso ficou dentro de um contexto da história da igreja, tá bom? Então, não leve para o coração, isso é só um ensino da palavra de Deus, a história da igreja, tá bom? É a história da igreja em nome de Jesus. Romanos 1, verso 17, diz assim, é o tema da reforma protestante. O verso 17, ele diz o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok? Então a gente vai falar sobre a reforma protestante, mas não tão antes. Pode passar o primeiro, o Batalha, por favor. Para você que é daqui da igreja, eu passei esse documento para os grupos da igreja. Se você quiser ter acesso, está lá no grupo da igreja, perfeito? Você que não é, levante sua mão que um obreiro vai passar para você. Vamos lá, na introdução que eu preparei aí, eu anotei que a reforma protestante não começou em 1517 com Lutero propriamente dito. Por quê? Porque a reforma protestante ela foi oficialmente carimbada em 1517, ou conhecido como século XVI. Porém, a reforma protestante ela já vinha sendo construída muito antes de 1517, porque em 1517 foi só o carimbo oficial, mas não foi do nada que Lutero ele acordou de manhã e disse assim: sabe de uma coisa? Vou escrever 95 teses, vou colocar lá na igreja de Wittenberg e vou ir contra a igreja católica romana da época. Não foi assim. Foi construído um pensamento muito antes mesmo de Lutero chegar à conclusão que a igreja católica estava em um desvio doutrinário. Aí eu anotei aí o seguinte: ela já vinha sendo estabelecida por grandes homens de Deus que apontaram os erros da igreja católica romana da época. Esses homens são chamados de pré-reformadores. Foi aquilo que você teve na semana passada. Homens de Deus como John Wycliffe, John Hus, Savonarola e assim por diante, tá? Destacaram
se destacaram por combater os desvios da Igreja Católica. Pode passar o próximo aí. Ali eu anotei alguns desvios da Igreja Católica Romana daquela época. O primeiro desvio da Igreja Católica Romana era o problema moral, pois dentro daquele contexto, muito antes da reforma propriamente dito, já havia esse problema moral. E o problema moral maior ali era que havia um bordel dos bispos e monges que podiam entrar somente quem era religioso. Então havia esse problema moral dentro da Igreja Católica. Esse contexto aí foi conhecido como pornocracia, onde essas mulheres que eram os amantes dos monges, tá, e dos homens ali da Igreja Católica, elas influenciavam esses homens a tomar decisões contrárias à palavra de Deus. Então foi um período muito obscuro dentro da Igreja Católica Romana da época. Outro desvio doutrinário são as relíquias ou objetos sagrados. Por exemplo, havia uma coisa chamada o pedacinho da cruz de Cristo. Isso não é de agora não, isso já é de muitos anos. Naquela época era vendido pedaços de madeira, e esses pedaços de madeira era ensinado que era um pedaço da cruz de Cristo. Existia outra coisa chamada ossos dos apóstolos. A igreja vendia pedaços de ossos e diziam que esses ossos, eles pertenciam aos apóstolos de Cristo. E eles diziam que esses objetos sagrados, pastor Rodrigo, limpava, purificava dos seus pecados. Isso é um erro doutrinário, perfeito? Porque não existe outra maneira de ser perdoado pelo pecado a não ser acreditando na morte sacrificial de Jesus. Então você acredita na morte sacrificial de Jesus, se arrepende dos seus pecados e a salvação é estabelecida na sua vida em nome de Jesus. E as pessoas vinham de longe porque esses objetos sagrados tinham o poder de perdoar pecados segundo a Igreja Católica da época. Tá? Comercializavam um pedacinho da cruz de Cristo ao ponto de ter um dito popular. Se juntassem todos os pedaços da cruz de Cristo que eram vendidos, faria uma arca de Noé. Porque isso era vendido, comercializado no meio da rua. Então as pessoas acreditavam verdadeiramente. Mas por que, David, as pessoas acreditavam? Porque aquele contexto ali as pessoas não tinham instruções, não tinham acesso à leitura. Só quem tinha acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e no latim, era a Igreja Católica. Tá? Então eles tomavam conta de tudo isso e o povo não tinha como ter acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Outros desvios aí, culto aos santos. Tá? A igreja ensinava, os santos tinham poder de curar. Ou seja, se você tinha dor de cabeça, você ia em um santo específico. Se você tinha dor na perna, você iria em um santo específico. E assim por diante. Então, isso é um erro também, é um desvio doutrinário. Tem outro lá, que é mais conhecida dentro do contexto da reforma, era a questão das indulgências. Você sabe disso, né? As indulgências eram o seguinte: a igreja vendia um pedacinho no céu. Funcionava dessa maneira. Basicamente. A igreja dizia o seguinte: olha só, você tem um parente que morreu? Tem. Ele está onde? Não sei. Aí a igreja ensinava, provavelmente ele está no purgatório. O que é o purgatório, Davis? Existe o céu, existe o inferno, mas para o católico existe uma coisa chamada o intermediário, né, que é o purgatório ali, onde a alma ela é purificada, fica ali por um tempo para ser purificada, depois ela é levada para os céus. Isso é um erro, desvio doutrinário, porque não existe isso dentro do contexto bíblico. Dentro do contexto bíblico só existe dois caminhos. Se a pessoa morre com Cristo, ela vai diretamente para o céu. Se ela morre sem Cristo, ela irá diretamente para o inferno. Não existe um terceiro caminho, mas é claro, a igreja ela ensinava isso porque ela não priorizava a palavra de Deus. Eles ensinam que a igreja está acima da palavra. É primeiro a igreja, depois a palavra de Deus. Por isso que esses homens, eles se destacaram ao combater esses desvios doutrinários. Aí eu anotei ali, o mesmo John Hus, 100 anos, tá? 100 anos antes da reforma. 100 anos antes da reforma, quando estava a ponto de ser queimado,
porque todos esses homens, John Hus, John Wycliffe, tá? Savonarola, todos esses homens que combateram esses desvios doutrinários foram perseguidos pela Igreja Católica e mortos. Por exemplo, o John Wycliffe é o seguinte, muito conhecido, tá? Tem um Instituto John Wycliffe até hoje, tradutor da Bíblia. Tem um dicionário que é dessa grossura assim, que é um dos melhores dicionários que tem, que é o dicionário John Wycliffe. Muito bom, recomendo você comprar. O próprio John Wycliffe ele já tinha sido morto, ele já tinha morrido. Sabe o que a igreja fez? Desenterrou os ossos dele para queimar, para mostrar que ele estava pagando ali por condenar a Igreja Católica por causa dos seus desvios. Isso é complicado. Aí tem o John Hus. O John Hus ali, a palavra Hus, significa ganso. Aí eu anotei ali, que é um dito popular daquela época, que as pessoas diziam que era uma profecia, que foi uma profecia, porque ele falou essa frase dentro de um contexto quando ele estava morrendo. Uns dizem, não, isso é mito. Não é mito, não. Você pode pesquisar que essa frase está nos anais da história e você vai ver que essa frase é real. E qual é a frase? Hoje vocês estão assando um ganso magro, mas no futuro, em 100 anos, um cisne há de cantar. Este cisne, vocês não vão poder assar, nem tampouco prendê-lo com armadilhas. Então, 100 anos antes da Reforma Protestante, esse homem chamado John Hus, ele solta essa profecia. Vocês estão matando aqui um ganso. Eu sou pequeno. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um homem, um cisne, que vocês não vão poder prendê-lo. E o que acontece? 100 anos depois, aí sim, 100 anos depois, em 1517, Lutero decide combater os desvios doutrinários da Igreja Católica. Passa aí, Batalha, por favor. Aí entra o contexto da reforma, tá? No início do século XVI, a Europa era um continente profundamente marcado por mudanças sociais, culturais e religiosas. O continente estava saindo da Idade Média e entrando no período conhecido como Renascimento, que celebrava a descoberta da cultura clássica e o avanço da educação. Então, dentro desse contexto aí do Renascimento, eram aquelas pessoas que voltavam no passado, Arthur, para descobrir as raízes de onde vieram, tá? E aprender as raízes de tudo aquilo que estava sendo ensinado dentro desse contexto. Então, os cristãos também decidiram fazer essa pesquisa. Então, o que eles fizeram? Voltaram no passado para aprender mais sobre as raízes da Igreja de Deus. Porque você sabe, dentro desse contexto, não existia outra placa denominacional a não ser a Igreja Católica Romana da época. Não existia. Existiam chamados movimentos, tá? Então, não existia uma igreja em si, somente a Igreja Católica. Se fosse outra igreja, era combatida, era perseguida e fechada, porque não existia essa placa denominacional, a não ser a Igreja Católica. Perfeito? Desafios e corrupção na igreja. No entanto, a Igreja Católica, uma instituição centrada na vida das pessoas da época, enfrentava sérios desvios e problemas de corrupção. Ou seja, 300 anos antes, os pré-reformadores já estavam combatendo os desvios doutrinários da igreja. Porém, passaram-se os anos e a igreja ainda permaneceu no mesmo erro, nos mesmos desvios doutrinários. Tá? Dominante na Europa havia acumulado grande poder e riqueza. Porque você sabe que a Igreja Católica, naquele contexto, era uma igreja-estado. Ela colocava ali imperadores e tirava imperadores. Ela comandava politicamente, não só religiosamente, o contexto social da época. Então, se ela não gostasse de um imperador, de um comandante ali, ela mandava tirar. Ela conseguia fazer essa jogada política e conseguir substituir. Entendeu? Porque ela mandava, literalmente, tá, dentro do contexto social daquela época ali. Estava envolvido em práticas questionáveis, como a venda de indulgência. Tu viu que ainda não mudou, continua. Que permitiam as pessoas comprar o perdão dos pecados. Esses desafios e
ia crescendo a insatisfação com a igreja estabelecida, criaram um terreno fértil para a reforma protestante, que se tornaria um dos movimentos religiosos mais impactantes da história. É verdade, esse ano, dia 31, tá, de outubro, porque todo ano, dia 31 de outubro, é comemorado o dia da Reforma Protestante, e comemoramos 506 anos da Reforma Protestante, porque é um marco na história do cristianismo. É um marco na história do cristianismo, a Reforma Protestante. Você vai ver lá na frente, que a gente vai falar também, sobre alguns benefícios da Reforma. Por exemplo, a educação é um benefício da Reforma. O acesso às Sagradas Escrituras, a Bíblia que você tem na mão aí, isso é um benefício, tá? É uma riqueza que ganhamos da Reforma Protestante. Sem a Reforma, a Bíblia estaria ainda centralizada em uma mão só, em uma igreja só. E o povo não teria acesso às Sagradas Escrituras e continuaria caindo em erros doutrinários da igreja. Mas depois da Reforma, vindo ali a prensa com Lutero, que conseguia escrever também as Sagradas Escrituras, aí sim o povo de Deus teve acesso ao conhecimento verdadeiro e genuíno das Escrituras. E vou falar para vocês, 40% da Europa deixou de ser católico e virou protestante depois da Reforma. Olha o impacto da Reforma. Olha o impacto. Passa aí, Batalha, por favor. A biografia ali de Martinho Lutero, tá? Nascimento. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, né, na Alemanha. Lutero cresceu em uma família humilde e ingressou na ordem dos agostinianos em 1505, buscando respostas espirituais para questões profundas sobre fé e salvação. A educação dele ali, ele estudou na Universidade de Erfurt e obteve um mestrado em arte. Posteriormente, ele começou a estudar direito, mas uma experiência espiritual o levou a se tornar um monge. Martinho Lutero foi um teólogo, professor e sacerdote alemão que desempenhou um papel fundamental na Reforma Protestante. Sabe qual foi esse encontro espiritual que Lutero teve? Porque Lutero era um camarada corajoso. Ele era corajoso. Ele enfrentou o império todo, uma igreja inteira. Os bispos e o papa, ele enfrentou, mas Lutero tinha medo de tempestade. Lutero tinha medo de raio. Não sei se você já viu o filme aqui de Lutero. Logo no comecinho conta essa história. Já viu esse filme? Então, ele está passando por uma tempestade terrível, raios, trovões, uma tempestade muito forte. Aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz um voto com Deus. E qual é o voto, Davis? O voto é o seguinte: se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu passo a estudar e a ser monge. Então ele vai estudar por causa do voto que ele fez com Deus. E isso é importante, porque isso é bíblico. Se você fizer um voto com Deus, cumpra esse voto. Eu sei, a gente às vezes quebra um monte de voto, mas a Bíblia fala, não quebre o voto. Ela ensina isso. Então, se você for para quebrar o voto, não faça voto nenhum. Mas se você fez o voto, lembra aí do voto que você fez no passado e ainda não cumpriu, Deus está te advertindo aqui essa noite. Cumpra o seu voto em nome de Jesus. Perfeito? Biografia. Pode passar, Batalha, por favor. Vamos lá. A fixação das 95 teses de Wittenberg. Vamos lá. Depois que Lutero estudou, cresceu dentro do contexto da Igreja Católica ali, ele vai agora enxergar os desvios doutrinários da Igreja Católica e vai entender que a venda de indulgências, que é o foco, tá? Que é o foco do ataque de Lutero contra a Igreja, que é o foco dele, as indulgências, ele decide pregar, tá? Na Igreja de Wittenberg ali, as 95 teses. Isso é interessante. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas famosas 95 teses. Se você quiser, também você pode buscar, tem livros sobre as 95, você pode buscar PDF, também tem, porque é bem interessante, eu vou falar alguma delas aqui. Na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, essas teses eram uma lista de argumentos e críticas contra a venda de indulgências pela Igreja Católica do seu contexto. Por que ele faz isso? Porque ele prega ali,
tá? Ele coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E logo no dia 31, porque isso é uma estratégia. E a estratégia é o seguinte: aquela porta ali, aquela igreja ali, Bruno, era a rede social da época. Todo mundo ia ali para ler notícia. Então ele usa de estratégia, de mais estratégia ainda. Por quê? Porque ele prega as 95 teses lá no dia 31 de outubro. Mas no dia 1º de novembro, quem foi católico sabe o que é. É o dia de Todos os Santos. Então é estratégico, ele já sabia que as pessoas passariam por ali, entrariam na igreja e com certeza veriam aquelas 95 teses pregadas naquela porta. Então o objetivo é, olha só, eu estou enxergando o desvio doutrinário na igreja e eu quero bater um papo com vocês. Quero mostrar o que está errado e o que não está. Quer arrumar debate, quer se juntar com os bispos, quer conversar com a igreja sobre os desvios doutrinários. Então esse é o objetivo central ali das 95 teses de Lutero. Passa aí, Batalha, por favor. É claro, não dá para falar as 95, mas eu separei algumas ali. Por exemplo, a tese 6. O Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Ou então o faz nos casos que lhe foram reservados. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você fez algo contra o Papa, você pedir perdão para ele, aí sim ele tem poder de te perdoar. Nesse sentido, o perdão é direto para você, mas não tem poder, o perdão dele, de purificar pecados nenhum. É isso que Lutero está falando. Ele está dizendo o seguinte: ó, o homem não tem poder de perdoar pecado de homem nenhum. A não ser que você faça algo contra ele e você vá lá, direção a ele, e peça esse perdão individual para ele. Aí sim, porque a Bíblia te ensina isso, não te ensina? Se você fizer algo contra seu irmão, você vai lá e peça perdão para ele, não é isso? Ah, Deus, se eu quero ofertar, não oferte não. O que a Bíblia ensina sobre isso? Deixa a sua oferta no altar, se conserta com o seu irmão, depois você vem aqui e entrega a sua oferta. Então, se você tem algo contra o seu irmão, peça perdão a ele. Agora, perdão de pecados, ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Lembra Marcos capítulo 2, a cura do paralítico ali, de Cafarnaum? Jesus olha para ele assim, ó, perdoados estão os seus pecados. O que os homens da lei falam o quê? Não, ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Esse é o ensinamento verdadeiro. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Perfeito? Vamos lá, outra aí, 21, a tese 21. Erram os pregadores de indulgência ao afirmar que o homem é perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Ou seja, está errado ensinar que se você comprar ali e pagar pela indulgência, você tem um lugarzinho reservado lá em cima no paraíso. Isso está errado. Está errado. Ninguém é salvo por obras. Isso a gente vai falar mais à frente no Solas. Na tese 27, pregam futilidades humanas quando alegam que o momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Ele está falando ali sobre a moeda que era jogada ali para pagar a indulgência. Tinha um homem, agora só me falha a memória o nome desse... Eu não vou conseguir lembrar. Me falha o nome desse rapaz. Ele disse o seguinte: eu já perdoei mais pecados do que o próprio Jesus, de tanta indulgência que esse homem pegou. E para que servia a indulgência? Vamos lá, no contexto histórico, era o seguinte. Eu vou tentar lembrar o nome do rapaz e depois eu vou falar. O contexto da indulgência era o seguinte: eles precisavam construir a Basílica de São Pedro. Entendeu? Aquela igreja enorme lá de Roma. E eles não tinham dinheiro. O que eles fizeram? Pegaram o dinheiro emprestado, o presbítero assinou com um bispo. E esse bispo pegou o dinheiro emprestado com os banqueiros. Então alguém tinha que pagar a conta. E quem tinha que pagar a conta? Eles jogaram para o povo pagar. Entenda uma coisa, o dízimo naquela época era um imposto social ali. Era um imposto, irmão, você tinha que pagar. Aí inventaram a indulgência para receber mais. Para arrecadar mais.
colocaram um jugo pesado nas costas do povo, enganando o povo que era humilde, que não tinha acesso à cultura, conhecimento, enganando. Paga que tem um lugarzinho lá reservado. E Deus está lá de cima assim, ó, aqui não, filho. Aqui ninguém entra pagando nada. Se eu não me engano, o Salmo 46, ele diz o seguinte: a alma do homem é valiosa demais, nenhum dinheiro pode pagar. Nenhum dinheiro pode pagar. Então isso é um desvio doutrinário seríssimo e Lutero combateu. Pode passar, Batalha. Outras 3 aí. A tese 32. Irão para o diabo, olha como Lutero já era radical. Irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante a breves de indulgência. Tu viu que o foco era a indulgência. Então ele está dizendo, ó, vocês vão direto para o inferno. E os seus mestres que ensinam isso. Porque isso não é bíblico. A tese 36. Todo cristão, olha como já vai sendo pregado verdadeiramente o evangelho, todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por eles, cometido tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. Ele está dizendo o seguinte, olha só, você não precisa pagar a indulgência. Se você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, ele só parafraseou o texto do proverbista, que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Eu posso aplicar isso na sua vida essa noite? Se tem algo oculto, se tem algo escondido, se você está precisando se arrepender de algo, essa é a hora, esse é o momento. Se arrepende hoje, porque aqui a gente não precisa receber nada, aleluia, para você receber o perdão de Deus. Deus já está lá de cima dizendo, eu estou te perdoando, estou te limpando e purificando com o meu sangue, aleluia. Tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Aleluia. Então Lutero combateu tudo isso, irmãos. Combateu tudo isso, foi corajoso. Ao ponto de um bispo amigo dele arrumar um sequestro para a igreja não matá-lo. Ficou anos sumido, anos. Foi aí que ele começou a estudar o grego, a escrever a Bíblia e assim por diante. Lutero foi o cara. Teve os seus erros, claro, como todo homem tem os seus erros, no contexto da história da igreja, mas foi um homem usado por Deus para tirar a igreja de Cristo do lamaçal do desvio doutrinário. Início da reforma. A fixação das 95 teses por Lutero, em 31 de outubro de 1517, marcou um ponto de partida significativo para o movimento conhecido como Reforma Protestante. As teses de Lutero criticavam a venda de indulgências e questionavam a autoridade papal, Leão X, convidando a uma discussão teológica aberta e desafiadora. Ou seja, ele queria só bater o papo, irmão, ele não queria agredir ninguém, não queria brigar com ninguém, ele queria só sentar e discutir teologicamente as doutrinas da Igreja Católica que está sendo pregado de maneira errada. É só isso. Mas a igreja não aceitava, lembra? Todo o poder estava centralizado na igreja. Então, como o presbítero mesmo ensinou na semana passada, o poder estava centralizado na igreja. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso a nada. A igreja destituía reis, imperadores, como ela quisesse. Ela tinha um comando social, político e religioso da época. Entendeu, pessoal? Vamos lá, batalha. Mudou já, né? Crescimento do movimento da reforma, porque a reforma de Lutero foi uma das reformas. Entendeu? É a reforma mais conhecida. Mas existiu outras reformas que acompanharam a reforma de Lutero. Estão pegando aí, pessoal? Lembra no começo aqui da nossa introdução, e mesmo o presbítero agendou falando na semana passada, os pré-reformadores, que também são conhecidos como reformadores. Só que oficialmente a reforma foi em 1517, de Lutero. Mas esses homens que vieram antes já vinham construindo esse pensamento. Eles já vinham construindo esse pensamento. E depois de Lutero ali, já tinham homens se manifestando também com o mesmo sentimento de reforma da igreja.
vendo ali os erros doutrinários da igreja. O desafio de Lutero, a autoridade da igreja católica, rapidamente ganhou seguidores. Outros teólogos e líderes religiosos, como John Calvino, muito conhecido, né? John Calvino, Ulrich Zwingli e John Knox, começaram a desenvolver suas próprias interpretações e reformas religiosas, à medida que as ideias da reforma se espalharam pela Europa. Diversos movimentos e denominações reformadas surgiram, criando uma paisagem religiosa mais diversificada. Ou seja, antes da reforma, não existiam essas placas denominacionais, existiam movimentos. Por exemplo, o movimento dos valdenses, de Pedro Valdo, não sei se o presbítero mencionou, de Pedro Valdo, foi um movimento muito importante que aconteceu antes da reforma, cara. Entendeu? Pedro Valdo era um grande comerciante, rico, abriu mão de tudo e começou a escrever passagens bíblicas ali e distribuir para o povo. Foi um camarada muito importante na história da igreja, muito importante na história da igreja. E depois de Lutero surgiu esses homens. Passa aí, Batalha, por favor. Ali, ó, a reforma de Calvino. Você conhece, né? Os calvinistas são herdeiros dessa reforma aí. Iniciou em meados do século XVI. João Calvino começou a desenvolver suas ideias teológicas na década de 1530 e a reforma calvinista se espalhou principalmente na Suíça, França, Escócia e nos Países Baixos. Ou seja, a reforma de Calvino foi importante também, tá? E muito grande, muito conhecido. Quando você fala de Lutero, fala de reforma protestante, fala de Lutero, logo em seguida vamos falar de Calvino também. Tinha outra lá, a reforma anglicana. Início em 1534, Henrique VIII da Inglaterra rompeu com a autoridade papal e estabeleceu a Igreja da Inglaterra em 1534. Só que tem um problema aí nesse contexto da reforma anglicana, porque Henrique VIII ali, ele era casado, tá? Só que ele vacilou e queria se desgarrar da Igreja Católica porque ele queria casar de novo. E depois disso ele casou mais 6 vezes. Entendeu? Por isso que ele se desviou da Igreja Católica, se desgarrou da Igreja Católica. Entendeu? Porque a Igreja Católica não permitia você casar de novo. Mas fique tranquilo, o seu filho, só me falha a memória agora, que veio, ele foi mais protestante e colocou a Igreja Anglicana nos trilhos. Tá? Nos trilhos. Hoje, a Igreja Anglicana é uma igreja católica. Porém, ela tem vários ramos, tá? Várias alas dentro da própria Igreja Anglicana. Sabia que existe pentecostal na Igreja Anglicana? Só você pesquisar. Na Igreja Anglicana, sim. Existe a ala mais liberal dentro da Igreja Anglicana. E existe a ala mais conservadora dentro da Igreja Anglicana. Se eu falar para vocês um anglicano aqui, você não vai acreditar. C.S. Lewis era da Igreja Anglicana. Pegou aí? Então a gente tem que estudar a história da igreja para conhecer isso aí, cara. É muito bom. É muito interessante. Passa aí, Batalha, por favor. Outra ali, reforma anabatista. Surgiu na década de 1520. Líderes como Menno Simons se destacaram na década de 1520, enfatizando o batismo de adultos e a separação entre a igreja e o Estado. Então, os anabatistas foram um movimento da reforma muito importante. Há quem diga que a nossa linha evangélica mais voltada para o pentecostal é herdeiro dos anabatistas. Entendeu? Dos anabatistas. Eles eram radicais mesmo concernente à palavra de Deus. Concernente à palavra de Deus. Foi eles que começaram a questão do batismo de adulto, porque entenderam que a criança não tem consciência de pecado e há necessidade da pessoa ter consciência do seu pecado para ser batizado, para reconhecer ali os seus pecados. Você sabia que os anabatistas foram perseguidos pelos próprios protestantes? Porque os protestantes achavam que o batismo de adulto não era válido, tinha que batizar desde criança ali. Eles eram mais radicais, os anabatistas. Entendeu? Mas somos herdeiros deles. Depois a gente começou a batizar quem? Só a partir de adulto. Mas as igrejas históricas continuam batizando crianças, tá? Os presbiterianos e os batistas reformados, se eu não me engano, os luteranos também, eles batizam crianças. Perfeito? Isso é uma visão teológica. Uma visão teológica, eu acho errado. Tá? Eu entendo que o batismo é para aquela pessoa que tem consciência de pecado, porque o batismo é um testemunho público de que você confessa uma fé. Perfeito?
Mas isso, é claro, é aquilo que a gente chama na teologia de doutrina secundária. Não é algo que vai te levar para o céu ou ao inferno. Tá? Se você batizar criança ou batizar adulto. Perfeito? Vamos lá. Existe a reforma também zwingliana. Ulrich Zwingli, um sacerdote suíço, começou a pregar suas ideias reformadas na cidade de Zurique, por volta de 1519 a 1520. Ele enfatizou a importância da Escritura, a rejeição da adoração de imagens e a celebração da ceia do Senhor como um memorial simbólico, em contraste com a transubstanciação da Igreja Católica. Ou seja, Ulrich Zwingli foi importantíssimo para as bases fundamentais da Reforma. Importantíssimo. Muitos dos ensinamentos das solas, das 5 solas que a gente vai falar mais à frente, vieram dos ensinos, dos escritos de Zwingli. Tá? E ele falou mais sobre essa questão da transubstanciação, e ele mostrou que a ceia era um memorial, porque a Igreja Católica dizia o seguinte, ela acreditava na transubstanciação, como está escrito ali. E o que é transubstanciação, Davis? Que no momento da ceia, se eu não me engano até hoje é assim na Igreja Católica, no momento da ceia, quando a pessoa pegava a hóstia ali, que é o pão, o nosso pão, pegava a hóstia, o pão se tornava verdadeiramente o corpo de Cristo. Carne, a carne de Cristo mesmo. Ela se torna a carne mesmo de Cristo. E ali o vinho se torna verdadeiramente o sangue de Cristo. Tá? Lutero combateu isso, só que ele botou algo um pouco parecido, eu até anotei aqui, porque existe a transubstanciação, que é transformar mesmo o pão no corpo literal mesmo, acreditar na carne mesmo, literal de Cristo. Existe a consubstanciação, que é a de Lutero, que ele dizia o seguinte, não é a carne, contém Cristo. Ele ensinou assim. Não é transubstanciação, é consubstanciação. Cristo está ali, ponto. Só que Zwingli diz assim, não, está errado. A ceia do Senhor, como está descrito na palavra de Deus, não é o corpo e não contém. É um memorial. A gente faz como na Santa Ceia? Em memória de mim. Então a gente lembra da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então a gente é herdeiro dos ensinamentos de Zwingli concernente à Santa Ceia do Senhor. Beleza? Vai, batalha, me ajuda. Vamos lá. O que são os 5 solas? Então os 5 solas é os ensinamentos herdados de todas as reformas, tá bom? Então eles sistematizaram, ou seja, organizaram os 5 solas da reforma e separaram as 5 de suma importância. Vamos lá. Os 5 solas são princípios fundamentais da teologia reformada que foram desenvolvidos durante a reforma protestante do século XVI para resumir as crenças dos reformadores. Ou seja, eles pegaram os ensinamentos dos reformadores e basearam essas 5 solas da reforma protestante. Aqui estão os 5 solas e uma breve explicação de surgimento, de como surgiu. Esses 5 solas representam os pilares teológicos da reforma protestante e foram desenvolvidos à medida que os reformadores como Lutero, João Calvino e outros confrontaram as doutrinas e práticas da Igreja Católica da época. Eles serviram como base para a formação das tradições protestantes e continuam a ser princípios fundamentais em muitas denominações protestantes hoje em dia. Tá? Então eles pegam todo o ensinamento da reforma e sistematizam. Sistematizar é organizar os ensinamentos e separá-lo em 5 solas. Perfeito? 5 solas. Então as 5 solas é a base da reforma. Se eu fosse desenhar aqui o que seria as 5 solas, seria o seguinte. A primeira delas, que é a base fundamental, que é a sola das Escrituras. Somente as Escrituras ali. Depois, aqui em cima, separa a sola fide, sola graça e solos Christus, e a ponta de cima, a Deus somente a glória. Tá? Então, a base de tudo é somente as Escrituras. Fechou? Passa aí, batalha, por favor. Olha lá. Solas Scriptura. O primeiro dos 5 solas da reforma protestante é o sola Scriptura, que significa somente as Escrituras. Nunca mais esqueça disso. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Nada mais. Essa é uma pedra angular do pensamento da reforma. Sola Escrituras enfatiza que a Bíblia é a única autoridade espiritual e doutrinária, acima de qualquer tradição eclesiástica ou ensinamento humano. Lembrando que a Igreja Católica, ela coloca a Escritura abaixo da Igreja.
É primeiro a igreja, depois a Escrituras. Perfeito? E muitos dos ensinamentos católicos não estão nas Escrituras, estão na tradição católica. Tá? Não passa não, Batalha. Me ajuda aí, volta aí. Vamos lá. Martim Lutero, juntamente com outros reformadores, argumentou que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque alguns ensinam aí fora que contém a palavra de Deus. Contém. Não. Contém não. Ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Lembra de Jesus? Aí daquele que tirar um tio. Passa a Batalha, por favor. Essa crença surgiu como uma resposta à corrupção e à interpretação seletiva das Escrituras pela Igreja Católica. Eu separei aí 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda, não é parte, toda a Escritura é inspirada por Deus, assoprada por Deus, tá? Assoprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está acima de qualquer profecia, acima de qualquer dito de homem. Nada está acima da palavra de Deus. Eu posso vir aqui em cima, sapatear, rodar e entregar uma profecia para você. Essa profecia pode falhar, mas a palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. Ela está acima de todas as coisas. Essa aqui não falha. Não, essa aqui não falha. Lembra do Salmo? Como purificará o mancebo o seu caminho? Ouvindo conforme a sua palavra. O mesmo Salmo 119, se eu não me engano, o verso 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus como o martelo que esmiuça a pedra. Jeremias 29, 29. O que Jesus disse? Vós sois purificado por causa da palavra. E ele disse mais, o Paulo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então o que alimenta o homem, o que fortalece o homem, é a palavra de Deus. O nosso líder, pastor Paulo, ele pode nos orientar? É claro que pode, pela experiência de vida, ele pode nos orientar. Mas o que está acima da palavra do homem, tanto de qualquer pastor aqui, é a palavra de Deus. Mas o que está acontecendo hoje? Estamos colocando a voz do líder acima da palavra de Deus. Graças a Deus. E isso eu falo com toda a sinceridade. Graças a Deus, estamos numa igreja bíblica que prioriza a palavra de Deus. Por isso você está sentado aqui. Porque aqui é conhecido como a igreja da palavra. E estamos aprendendo sobre ela. Para você não cair em ventos de doutrinas aí fora, aonde revelam tudo, a pessoa cai e não muda. Mas se tem uma coisa que muda, é a palavra do Senhor Jesus. Ela está acima de todas as coisas. Vai, batalha, senão não vai dar tempo. Vamos embora. Sola fide, segundo sola aí, da reforma protestante, a sola fide, que significa somente a fé. Repita comigo, somente a fé. Nada mais, somente a fé. Enfatiza que a salvação é alcançada unicamente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras humanas. Martim Lutero e outros reformadores argumentavam que a justificação diante de Deus é um ato de graça alcançado por meio da fé em Cristo como Salvador, não por méritos humanos. Não existe méritos humanos. Por isso que ele combateu as indulgências. Porque tinha mérito humano, queriam comprar um pedacinho no céu, mas somente a fé, aleluia, em Jesus Cristo, nós alcançaremos a salvação, como está escrito na palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, aleluia, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque antes de reconhecermos Jesus como Salvador,
aleluia, nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas pela fé, depois de ouvir a palavra, você veio aqui na frente, se ajoelhou, reconheceu Jesus como Salvador, e a justificação te alcançou, e agora a paz de Deus, aleluia, entre você e Deus, a paz, a paz, a paz, aleluia. Gálatas 2, verso 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, porque a lei aponta o meu pecado, mas a lei não tem poder de salvação. Lembre disso. Ninguém é salvo pela lei. A lei é isso, a lei é um espelho. Vocês sabem que o espelho, né? Aponta o seu reflexo. Se você, por você mesmo, estiver sujo no seu rosto, você não saberá. Mas se você olhar no espelho, o espelho vai apontar o seu erro. Vai apontar onde está sujo. Assim a lei. Ela aponta o seu erro, mas não tem poder para te limpar. Só, aleluia, a graça mediante a fé que tem poder disso. Vamos lá. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim também cremos em Cristo Jesus, como sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pela lei você é santificado. Justificado, justificação, regeneração e santificação. Doutrinas fundamentais da fé cristã. Justificado, a ira de Deus saiu de você. Regeneração, mudança de dentro para fora. E a santificação, aleluia, é a limpeza diária do Espírito Santo na sua vida, mediante a leitura das Escrituras, a lei de Deus. Por isso que a justificação e a regeneração são algo instantâneo, mas a santificação é um processo. Hoje, menos santo que amanhã, mais santo que ontem. E assim vai. Todos os dias se santificando mais, até alcançar a estatura de varão perfeito na presença do Senhor. Sola gratia. Somente a graça, que é o terceiro pilar da reforma. Enfatiza que a salvação é um dom gratuito e imerecido de Deus, concebido por sua graça divina, não por méritos humanos. Os reformadores, como Martim Lutero, insistiam que a graça de Deus é o único meio pelo qual a humanidade pode ser justificada e reconciliada com Deus. Vai, batalha. Essa doutrina contradiz a ideia de que a salvação poderia ser conquistada por meio de boas obras ou penitências, como era promovido pela Igreja Católica. Lá, Efésios capítulo 2, verso 8 e o verso 9. Isso é fundamental, grave isso, anote. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então todos nós somos salvos por graça. E você sabe, graça é o favor imerecido. Só que graça não é isso aqui. Eu encontrar um mendigo na rua e entregar um pedaço de pão para ele. Isso não é graça. Graça é eu chegar até o mendigo, ele me bater, me dar um soco e mesmo assim eu presenteá-lo. É isso que nós fazemos todos os dias com o Senhor. Nós agredimos Deus todos os dias com os nossos pecados. E mesmo assim, Ele derrama sobre a nossa vida a graça. Aleluia. Favor imerecido. Nós não merecíamos nada do que fazemos aqui. Aleluia. Nada, absolutamente nada conseguirá, aleluia, comprar um lugar lá no céu. Nenhum dinheiro, nenhuma conta bancária gorda, nada. Não é porque você lava a igreja, prega aqui, nada disso, aleluia, você encontrará a salvação. Só em Jesus Cristo, mediante a graça divina, aleluia. Mas trabalhe para o Senhor, porque existe galardão. A irmã Tânia pegou. Trabalhe para o Senhor, porque existe galardão. Ninguém é salvo pelas obras, mas quem trabalha para o Senhor, fica tranquilo. Ele não deixa ninguém. Ele não. Aquele que trabalha para o Senhor, ele é grato por isso. Ele vai te presentear lá na glória, em nome de Jesus. Aleluia. Vai, batalha? Solos Cristos, ó. O quarto dos 5 solas da Reforma Protestante é o solos Cristos, que significa somente Cristo. Repita, somente Cristo. Fala nada mais, somente Cristo. Solos Cristo enfatiza que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Os reformadores, incluindo Lutero, Calvino e outros, enfatizaram que a salvação e a reconciliação com Deus ocorre somente
por meio da obra de Deus, por obra de Jesus Cristo, isso contradiz a ideia de que intermediários humanos, como santos e sacerdotes, são necessários para obter o acesso a Deus, como promovido pela igreja do contexto da época. Então, entenda uma coisa, somente Cristo é o seguinte: não existe outra ponte. Você pegou isso aqui? Não existe outra ponte. O céu é aqui, a terra é aqui. Essa ponte que liga o céu com a terra só tem um, que é Jesus Cristo. Não adianta orar por Maria, não adianta orar por anjo, não adianta orar por ninguém, eles não têm poder para te salvar. Mas Jesus Cristo está lá de cima, com as mãos estendidas, com a graça sendo derramada, dizendo: vem, eu quero te salvar, vem, eu quero te salvar. Aleluia, calabarace raio. Oh, glória! Irmãos, alguns biblicistas dizem que existia na Grécia Antiga, presbiteriano, aproximadamente 30 mil deuses. 30 mil. Tinha mais deuses do que homens. Tropeçava na rua. Mas nenhum deles tinha poder para salvar. Passa a batalha aqui, tem um versículo que é chave. Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus. Atos 4, verso 12, terrível esse texto. Não há salvação em nenhum outro. Olha que terrível, olha que profundo esse texto. Isso é somente as Escrituras. Não há outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pode se levantar, aleluia, o maior dos homens. Esse homem não tem poder para te salvar, aleluia. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ao terceiro dia ressuscitou e está aqui em nosso meio, representado pelo Espírito Santo. Ele tem poder para te salvar, aleluia. Ele mesmo disse: eu derrubo esse templo e ao terceiro dia eu ergo esse templo. Só ele tem poder de morrer e ele mesmo se ressuscitar, porque ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entenda uma coisa. Teologicamente eu vou te responder isso. Todo caminho leva a Deus. Que isso, Deus? Teologicamente eu vou te responder isso. Todo caminho leva a Deus. Mas só tem um caminho que leva à salvação. A irmã lá atrás pegou. Entenda uma coisa, todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Lembra o que o proverbista disse? Ele disse o seguinte: há caminhos que para um homem parecem ser certo, mas no final é caminho de morte. Entenda uma coisa, todo caminho leva a Deus. Porque tem um grande trono branco. Tem julgamento final. Você vai se encontrar com Ele. Então, se você segue outras religiões, outro caminho, fica tranquilo, você vai se encontrar com Ele, mas para a condenação eterna. Mas só tem um caminho que leva à salvação, e é esse aqui, ó, João 14, verso 6. Eu sou o caminho verdadeiro, a verdade verdadeira, aleluia, e a vida, porque por mais que esteja morto, reviverá. Aleluia. Por isso que as pessoas falam: Deus é um só, sim, mas uns se manifestarão para a vergonha eterna perante Deus. Eu quero crer e profetizar isso. Eu e você, aleluia, nos encontraremos para, aleluia, a glória eterna perante Ele, para a alegria eterna perante Ele. Eu quero profetizar isso, pastor. Posso, pastor? Posso? Que nenhum aqui se perderá. Nós se arrependeremos todos os dias e alcançaremos a salva. Aleluia. Você pode olhar para esse irmão do lado e dizer assim: eu quero te encontrar lá. Não, fala com vontade. Eu quero te encontrar lá. Tem gente olhando assim, pastor, tipo assim: já te aguentei muito na terra, aqui não dá não. Céu é grandão, irmão, é eternidade.
Vai ter espaço para todo mundo. Vamos lá, passa aí, Batalha, por favor. E o ponto final da sola, soli Deo Glória, o quinto e último sola da reforma protestante é o soli Deo Glória, que significa somente a Deus a glória. Tá? Soli Deo Glória enfatiza que toda a glória pertence exclusivamente a Deus. Os reformadores proclamavam que todas as ações humanas, incluindo a salvação e o serviço, devem ser realizados com o propósito de glorificar a Deus. Vai, Batalha, passa para mim. Soli Deo Glória destaca que a adoração, o serviço, devem ser centrados em Deus, reconhecendo que Ele é o único digno de receber glória. Esse princípio influenciou a adoração, a música, a arte e até mesmo a ética protestante, promovendo a ideia de que todas as atividades diárias podem ser realizadas como um ato de adoração a Deus. Tem um texto que eu uso muito para responder perguntas difíceis de responder. Quando me perguntam algo, eu falo assim, tem um texto que é conhecido. Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto: quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aí eu pergunto à pessoa, em que vai estar glorificando a Deus você fazer isso? Somos herdeiros da reforma. E o solo de glória, ele influenciou a arte, a música e a vida dos protestantes. Então tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Se você serve na igreja, faça isso para a glória de Deus. Não faça isso para agradar o pastor. Faça isso para agradar o irmão, o líder. Não, eu faço isso para glorificar a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. E esse, aleluia, lugar de destaque não pode ser assumido por ninguém. Por isso que todos nós diminuamos aqui em cima para que ele apareça todas as vezes. Irmãos, eu sou muito temente a Deus e entendo, tá, que Deus me usa. Eu entendo que Deus me usa. Ponto. Só que entendo uma coisa. Se não é Ele comigo, você pode ter certeza que eu vou passar vergonha aqui em cima. Porque tudo que li, tudo que estudei, não é nada. Se não for Ele, aleluia, sendo glorificado aqui em cima, me guiando e me direcionando a falar as coisas. Todos os dias que vou ministrar, ainda sinto um frio na barriga. Ministro há 11 anos, mas mesmo assim, é a dependência de Deus. Sabendo que Ele tem que ser glorificado. E eu todos os dias ir para trás do altar e me esconder. Porque sem Ele aqui, irmãos, eu já passei essa experiência. De pregar sem Deus. Que isso, Deus? Já. De pregar sem Deus. Na verdade, não foi nenhuma pregação. Eu parei na hora e fui embora. É muito ruim, porque nós entendemos que a glória é somente para Ele. 2 textos, rapidinho. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Apocalipse 19, verso 1. Depois disso, pastor Manuel que gosta, Apocalipse 19, 1. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, quero crer que você vai estar lá, que exclamava, aleluia, salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Aleluia. Vai, batalha. 5 minutinhos, vou acabar no horário. Impactos da reforma. Impactos da reforma. Vamos lá. A reforma protestante teve um impacto profundo e duradouro em diversos aspectos da sociedade, incluindo religião, sociedade e política. Na religião, tá? Você sabe, não precisa comentar muito que a gente já falou sobre isso. A partir dali começou as denominações crescerem, aparecerem, a luterana, a calvinista, tá, que é a reformada, e assim por diante. Outras igrejas históricas começaram a surgir a partir da reforma. Então, a reforma protestante trouxe um impacto muito grande para dentro da religião. Já comentei aqui no começo que depois da reforma, 40% da Europa se converteu ao protestantismo e largou a Igreja Católica Romana da época. Beleza? Passa a batalha. Na sociedade, a reforma também influenciou a sociedade, promovendo a educação e a alfabetização,
as escrituras foram traduzidas para a língua vernácula, para línguas vernáculas, tornando-as acessíveis a um público mais amplo. Além disso, a ética protestante, com uma ênfase no trabalho árduo e na responsabilidade individual, desempenhou um papel na formação da sociedade moderna daquele contexto. Entende uma coisa? A reforma trouxe isso como herança, cara. Acesso à Bíblia, à leitura, à educação. Isso é importantíssimo. Imagine uma sociedade que não sabe ler, presbítero Agenor, que não tem acesso às escrituras. Cresce uma sociedade burra, que os seus líderes conseguem controlá-los, porque não tem acesso ao conhecimento. Mas a reforma protestante trouxe isso para a gente, graças a Deus. Política. A reforma teve impactos políticos significativos, levando a conflitos religiosos em toda a Europa. A paz de Augsburgo, né, em 1555, por exemplo, estabeleceu o princípio, não vou saber falar, está em latim, que permitia aos príncipes escolher a religião do seu estado, e isso contribuiu para o surgimento das nações e estados modernos e a separação da igreja e do estado. Entenda uma coisa, irmão, a liberdade política é uma das heranças da reforma protestante. A reforma protestante trouxe isso para a gente. Passa a batalha, por favor, tenho 2 minutos. A conclusão, eu coloquei 2 frases aí, minha. A reforma protestante, o grito da liberdade de consciência que ressoa através dos séculos. A reforma protestante, o movimento que desafiou impérios, reformulou a fé e definiu o curso da história. Conclusão, perguntas, dúvidas? Espero que eu tenha sido bem claro com aquilo que eu quis passar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou aberto a você fazer em nome de Jesus. Se não, Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Não falte semana que vem, que a gente vai continuar falando sobre a história da igreja. Meu irmão, foi top, gostei muito do número de pessoas que está aqui. Convide mais um, fala assim, está top lá, vamos lá. Traga, pode trazer, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Aplauda o Senhor, por favor. Que bênção, né? Já no final, eu quero repetir aquele texto de Paulo, 2